Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Estou feliz de mais uma vez podermos estarmos adorando, engrandecendo o nome do Senhor na sua casa. Deus colocou uma palavra no meu coração, Efésios 6, bem conhecido. Efésios 6, versículo 10, que diz assim: Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa responsabilidade, Senhor, Tu tem colocado, Senhor, na minha vida, mas, Senhor, que Tu venha falar, Senhor, aquilo que, Senhor, precisamos ouvir nesta noite. Fala conosco, meu Pai, e com os nossos corações, que venha estar, Senhor, como terra fértil, para quando vier a semente ser plantada e possamos brotar, possamos crescer, possamos dar fruto, meu Pai, neste lugar, em nossa vida, meu Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus fala sobre a armadura de Deus. Esta palavra, apóstolo Paulo estava preso, e ali, quando ele via os soldados romanos, né? E Deus lhe deu uma mensagem sobre a armadura. Assim diz os estudiosos, que ele via os soldados quando estava vestido, fardado, e ele via como funcionava a armadura e trouxe para o mundo espiritual. Isso faz parte de nossa vida. Quem mexe com oficina já lembra logo que a casa do Senhor é uma oficina, né? Para que venham os carros, venha a ser consertado, venham as pessoas, né? Ser consertada na casa do Senhor. Quem lida muito com o hospital vai falar o quê? Ele está vendo todo dia lá, quando os doentes chegam. E quando ele chega a falar da palavra de Deus, ele vai falar das almas que estão doentes. E o próprio Senhor, que é médico dos médicos, ele cura a nossa alma. E o apóstolo Paulo está tendo visão do céu. Como funciona na vida espiritual. O crente tem dessas coisas, de ver as coisas ao nosso redor e ver as coisas espirituais. E Deus vai falar da mesma forma, nessa maneira, como Deus tem colocado no meu coração esta palavra. Apóstolo Paulo está trazendo um alerta para a nossa vida, um alerta de vigilância de vida, um alerta de prudência, um alerta de posição de soldado na presença do Senhor. E quando ele começa, quando fala da armadura, ele está falando no versículo 10, mas ele começa dando uma instrução muito linda, já no versículo 1, ele começa a falar: vós filhos, ele dá orientação para os filhos: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Está falando de filhos, de vigilância, de prudência. Obedeça a teu pai e tua mãe, convivência com a palavra do Senhor, porque isso é mandamento com promessa. E agora ele vai dizer para os pais: vós pais, não provoquei ira aos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina, na admoestação do Senhor. E ele vai falar sobre vós servos, vós empregados, né? Obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, e com sinceridade no vosso coração, como a Cristo. Eu vi uma certa vez uma reportagem no Fantástico de o chefe da empresa multinacional. Ele pega agora com os bastidores do Fantástico, veste ele de uma outra pessoa e ele se infiltra no meio dos empregados numa multinacional. E ali era o chefe da empresa, é o que mandava. Ele se vestiu de senhor, ele foi para servo e ajudante. Foi como principiante. Alguns zombavam dele porque ele não sabia lidar com a ferramenta, ele não sabia lidar com a chave de fenda. As pessoas riam dele, né? E ele foi passando por vários setores para ver como funcionava o trabalho da empresa quando ele não estava vendo, porque o Senhor está falando aqui nessa palavra: não servindo à vista, mas como para agradar os homens, mas para servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, né? O servo que obedece ao Senhor, ele obedece ao Senhor, ele não tem que fazer isso apenas quando o pastor está vendo, quando o teu chefe está vendo, o teu patrão está vendo. Aquele homem se vestiu e viu vários defeitos, várias falhas em suas empresas, e viu também a falha de comunicação da empresa, e viu que muitas pessoas ele precisava de algo, precisava de estudo para crescer. E viu um rapaz também que fazia o serviço com tanta dedicação, e ele perguntou para ele: vem cá, ninguém está te vendo, por que tu faz isso? O patrão não está te observando, o teu encarregado não está te observando, por que você faz com essa dedicação? Ele faz assim, ele falou dessa maneira: eu faço como se estivesse servindo ao meu Senhor. Pareceu isso no Fantástico, ele falando: eu faço como estou servindo ao meu Senhor. Detalhe, ele estava num cargo, ele já tinha subido 7 vezes de cargo, e não foi à toa. E naquela hora, o chefe dele promoveu ele mais uma vez, porque ele era fiel, não quando as pessoas estavam vendo, mas ele era fiel. Quando estava a sós, fazia com gosto. Ele disse: eu faço como se estivesse servindo ao meu Senhor. Aleluia. E o apóstolo Paulo está nos orientando a viver desta maneira. Obedeça, faça a obra do Senhor, não quando o pastor está vendo, ou quando o irmão está vendo, é quando ninguém está vendo. O Senhor está te vendo. E o apóstolo Paulo está nos chamando para essa responsabilidade, né? E ali ele começa falando agora, ele dá continuação no versículo 10: no demais, irmãos meus. Ele falou de filho, de pai, de empregado, de patrão, de chefe, e agora ele diz: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a necessidade de se fortalecer é grande, a necessidade de nos capacitar é grande, é porque não vemos a luta ao nosso redor. Eu contei aqui já uma vez, nós estávamos orando aqui junto com essa igreja, e ali, o que aconteceu? Eu orando e falando: Senhor, e eu me destaquei das pessoas, e fui para um lugar sós, e falei: Senhor, não tenho medo do mundo espiritual,
Eu não tenho medo, eu quero ver o mundo espiritual e clamando com grande voz. Eu não tenho medo, porque eu sei que o medo impede que nós alcançamos muitas coisas espirituais, porque o mundo espiritual dá medo. Só que quando meus olhos se abriram, eu estava de olho aberto clamando, de repente os olhos se abriram e eu comecei a ver muitos demônios, assim, baixinho e um grande. Quando eu vi, eu saí correndo. No meio daquele mato, eu comecei a pular e vindo para perto do pastor Ronaldo, para perto dos irmãos, e eu pulando no meio daqueles galhos. E de repente eu voltei de novo, falei: Senhor, eu não tenho medo, eu não tenho medo mais, temendo, porque o mundo espiritual existe. O mundo espiritual existe. E o apóstolo Paulo nos diz: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do seu poder. Temos que nos fortalecer. E ele dá uma instrução sobre a armadura. É tremendo sobre a armadura de Deus. Eu uma vez na escola dominical, eu fiz uma peça teatral, foi assim na hora. Eu fiz em casa e cheguei lá, não ensaiei nem nada. Peguei as pessoas assim e comecei a falar com as pessoas: ó, você vai ser o Sansão. Você vai gritar com uma queixada, mantém um montão. E aquele jovem começou a gritar, com uma queixada, matei um montão. E foi entrando na igreja, passeava no meio da igreja. Colocamos a peruca para ele ficar de cabelo grande igual Sansão, né? Colocamos aquelas roupas antigas. E ele gritando. E eu perguntei para a igreja: quem foi esse com essa arma? As pessoas, foi Sansão. E ali lemos o texto. E ali fomos para Davi, fiz uma funda e começamos a tacar bolinha de papel no meio do povo. Mandei um jovem entrar e falar: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e tacando bolinha no povo. E eu perguntei: quem foi esse com essa arma? As crianças deram um pulo da cadeira. Foi Davi, né? E assim por diante. Eu fiz outras armas de Gideão, e foi assim, fiz várias. E depois, no final, eu fiz uma com armadura, fiz de papelão. Deus foi me dando criatividade. Eu fiz uma armadura de papelão, né? E coloquei papel laminado. E aquele jovem entrou, gritando com a espada, escudo, vestido, e gritando: estamos em guerra, estamos em guerra. E passeava no meio da igreja. Eu falei: quem foi e de quem é esta armadura? A igreja parou e não soube responder. E eu: de quem foi esta armadura? E de quem é essa armadura? E as pessoas não entenderam. E eu falei: essa armadura é sua. Essa armadura é sua. Todos aqueles usaram funda, usaram trombeta, usaram cajado. Sansão usou queixada, mas a armadura é sua. A armadura é sua. Você tem que usar essa armadura. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está falando de coisas celestiais. E essa armadura é sua, tem que ser usada. Naquele grande dia, tu não tem que chegar com a armadura bonitinha, brilhando, não. Tem que chegar com ela lanhada, toda arranhada, e dizer como um bom soldado: cheguei aqui como um bom soldado, aleluia, com a armadura meio amassada, meio arranhada, já meio desbotada, de tanto ser usada. Temos que chegar lá daquela maneira. E o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Vamos lá. Ele começa cingindo com um cinto. Versículo 14: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ele começa com um cinto. Poxa, sempre quando eu vou me vestir, eu coloco a roupa inteira. Por último eu coloco o cinto. Mas na armadura não. Se começa pelo cinto. Um cinto de couro que tem cerca mais ou menos de 20 centímetros. Começa se colocando o cinto.
e dizendo: os vossos lombos com a verdade. Tudo que você for começar, começa com a verdade. Não tem como fugir disso. Se você começar com mentira, com coisa errada, não vai chegar a lugar nenhum. Se você vai fazer uma fundação de uma casa, de um prédio, se a fundação você não começar com a coisa certa, no final vai dar errado. Não tem como. Você começa algo errado, daqui a pouco você vai ver, construir uma sapata errada, no final vai estar errada a construção. Começa com a verdade. O apóstolo Paulo começou a vestir com a verdade, o cinto. E o cinto, eu comecei a pesquisar porque aquele cinto era para que todos os itens ficassem firmes, preso. Se você começar com a verdade, tudo vai dar certo e tudo vai estar firme. Começa certo, começa direito, começa com a verdade. E o cinto te dá estabilidade, te dá equilíbrio na sua cintura. Trabalhei em loja de material e ainda tem cinto ainda. Um cinturão com cerca de mais ou menos 20 centímetros e coloco na minha cintura. Quando coloco, me dá postura. Eu consigo pegar coisas que estavam me fazendo mal à minha coluna, eu consigo pegar algo mais pesado. Te dá força, te dá equilíbrio para que você continue. Então comece na verdade. Quando eu fui trabalhar numa loja de material, estava trabalhando na loja de material e eu indo com o caminhão caçamba, Daniel, e fui para a pedreira, e o patrão sempre mandando acelerar, e eu fui, carreguei, e quando eu estou vindo o caminhão carregado, fizeram um quebra-mola justamente onde que eu já tinha passado vazio ali, não tinha quebra-mola, estou acostumado a passar, fizeram aquele quebra-mola. Quando eu passei com o caminhão, não deu nem tempo de frear, e eu correndo ainda, a tampa do caminhão atrás ali, caçamba, ficou vazia de pedra. Voa pedra, se espalha, mas espalhou-se na rua inteira, não tinha pá, não tinha nada. E vai eu para a loja de material, e eu tô manobrando, entrando, patrão meio brabo. Estou falando aqui, é o Binho do material de construção. Somos muitos amigos lá em Migogoto, mas ele ficou irado. Ele falou: que negócio é esse aí? Tu tirou pedra na rua? Eu peguei e falei assim: não, vou te falar a verdade. Eu passei num quebra-mola e a pedra voou. Ele: você passou com o meu caminhão num quebra-mola, correndo carregado? Eu falei assim: eu poderia falar várias coisas aqui para mentir, mas prefiro falar a verdade. Eu já sabia que ia ser mandado embora. Eu falei: custe o que custar, vou falar a verdade. Ele me pega e me abraça e coloca assim, puxa a minha cabeça para o peito dele e me aperta tão forte e diz assim: obrigado por falar a verdade. É desse jeito. Eu pus à prova a verdade, mas esperava ser mandado embora. Começar com a verdade. E agora ele começa com o segundo item: vestida com a couraça da justiça. A couraça tampa o peito, né? Proteger o coração. Tem um versículo, Provérbios de Salomão 4, versículo 23. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Proteger o coração, essa é a finalidade da couraça. Vai te dar vida, vai te dar até saúde. Proteger o coração, não se meter em qualquer coisa. Daqui a pouco você está preocupado, não dorme à noite, sabe por quê? Se meteu em algo que vai fazer mal o teu coração. Proteger o coração, vestir a couraça com justiça. Ser justo, isso vai te fazer dormir bem. Ser justo vai proteger o teu coração. E no versículo que eu li, procede a saída da vida. Vai fazer com que você viva mais, com que tenha saúde,
quantas pessoas estão doentes simplesmente porque não guardou o coração. Proteja o teu coração e proteja com justiça. Aleluia, glória a Deus. Versículo 15: calçar os pés na preparação do evangelho. O calçado te dá estabilidade, confiança, e principalmente naquilo que você aprendeu e está aprendendo, porque ele aqui não diz que está preparado no evangelho da paz, mas sim se preparando no evangelho da paz. O calçado é sempre se preparando para cada passo que você dá. O calçado que você tem, cada passo que você dá, se prepara para cada passo no evangelho de quê? Da paz, sempre trazendo paz. Eu fui numa padaria hoje e perguntei por uma moça. Falei, o pão está quente? Porque se estiver quente eu levo até mais, que eu vou correndo para casa e como logo uns 5 pães se estiver quente. Não tiver, eu não consigo comer. E a mulher fez uma maior ignorância comigo. Deu vontade de falar algo para ela, mas eu lembrei, eu tenho que trazer paz. Simplesmente eu fechei a boca, paguei. No pensamento veio tudo: o dinheiro é meu, eu compro se eu quiser, eu vou na outra padaria. Tava de carro, tem padaria para escolher. E eu peguei com a paz. E no meu coração está aqui. Outro dia, quando ela estiver bem, eu vou conversar com ela. Veio no meu coração, em vez de brigar, de ir em outra padaria, pegar meu dinheiro, veio no meu coração. Fechei minha boca. Outra hora ela vai estar bem. Alguma coisa está acontecendo com ela. É desse jeito. Eu já vi caminhões 7 horas da noite, saiu me dando fechada e tal. Caminhão da empresa lá onde eu carregava, ele nem me viu, e saiu dando fechada de qualquer jeito. Só que as pessoas não sabem. Caminhão do lixo, 7 horas da noite, ele pega 5 horas da manhã e estava até aquela hora, sem almoçar, sem nada. Ele come o que tiver na rua. Eu vi pelo outro lado, ele está desesperado para chegar em casa. Nós vemos de outra maneira, mas não sabemos que a pessoa passa. A pessoa está precisando de paz. Você tem paz para dar para aqueles que estão à sua volta? Quando você vê uma pessoa irritada, que está te maltratando, está fazendo algo, saiba de uma coisa, ela está precisando de paz, aquela pessoa. Vamos ver com os olhos espirituais. Os olhos espirituais. Agora, o que eu mais gosto na armadura de Deus, versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé. Meu Deus, que escudo é esse? E fiquei pensando, o escudo da fé, tomando sobretudo. Mas a gente já está com a armadura, agora sobretudo ainda tem que ter o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é tremendo. A fé, existe vários tipos de fé. A fé natural, o qual todos têm, até uma criança tem. Se eu bater nesse microfone, qualquer um com a fé natural, ele vai saber que ele vai fazer tum-tum. Isso é fé natural. A fé natural, você pede uma caneta emprestada, você sabe que aquela caneta, ele não vai estar com uma caneta que não escreva, mas tu sabe que ela vai escrever. A fé natural, a fé natural, você sabe que você pega uma chave e coloca na porta, e ela rodar, tu sabe que a porta vai se abrir. Isso é fé natural. Mas existe a fé espiritual, o qual nos dá salvação. É outro tipo de fé. É a fé que é o dom de Deus, que não vem de vós, mas é dom de Deus, dom gratuito de Deus para a salvação. Essa é a fé, o qual Deus espera de todos para a salvação. Crer que Ele pode te salvar. Já me fizeram aquela pergunta assim: vem cá, você
tem certeza da sua salvação, que você vai para o céu? Eu falei sim, tenho. Como você pode provar isso? Você é homem pecador, a Bíblia te diz isso. Eu falei assim, mas se eu tiver dúvida, eu estou duvidando que Jesus morreu na cruz para me salvar, que Ele pagou o sacrifício e me deu o dom gratuito de Deus para ser salvo. Temos que ter fé que somos salvos. Se você está em comunhão com Cristo, por mais falho que você seja, sou um pecador, Senhor, não sou digno, mas o dom gratuito de Deus te dá certeza de ir para o céu, que Ele nos perdoa os nossos pecados. E existe o dom que está lá nos 12, o dom da fé, que é outro tipo de fé. Não é o fé natural, não é a fé que salva, é dom não salva ninguém, é outro tipo de fé. Porque a fé natural, você coloca a chave na porta e se ela rodar, ela abre. Mas o dom da fé, se mesmo que a chave não rodar, você tiver fé, aquela porta que tanto você espera, por mais que a chave não abre, ela está abrindo nesta noite. Porque o dom da fé, ela nos garante isso. A fé nos garante coisas sobrenaturais. É o dom da fé. Eu, quando era jovem, com 16 anos, todo empolgado, e ali comprei uma bicicleta, um quadro, ganhei o quadro, foi até o Ademir que me deu. Aí comecei a montar ela com cada peça bonita, mas naquela época a gente não tinha tantas condições, e montei uma bicicleta tão linda, de marcha e todo bobo. E primeira vez eu chego em casa, não tem lugar para guardar dentro de casa, é casa pequenininha, humilde, só pro lado de fora. E tinha assim, aquela coluna assim da varanda. Eu vou fazer o quê? Não tem nenhum cadeado. Eu peguei uma corrente e pego ela e dei 2 nó. E eu falei assim, eu tranco essa bicicleta em nome de Jesus. E foi dormir, eu jovem, 16 anos. E no outro dia vai eu desamarrar. E cadê que eu conseguia desamarrar aquela corrente? Estou diante do altar do Senhor, parece mentira. E eu martelo, chave de fenda, e tentando desfazer o nó, e nada. E eu suando de manhã, querendo desamarrar aquela corrente, não conseguia. E me veio a memória o que eu fiz no dia anterior. Eu coloquei a mão naquele nó e orei, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, pode destrancar esta corrente. E peguei e fiz assim com a mão, e ela desamarrou. É para quem crê, isso é fé, aleluia, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Olha só, quantas coisas podíamos fazer e não fazemos, e não recebemos, porque não usamos aquilo que Deus nos deu. Deus te deu para ser usado. Quantas coisas. Tem pessoas que pensam que é só se o pastor orar, se a irmã Gilda orar, ou se fulano de tal que é usado por Deus orar. E quantas coisas estão nas tuas mãos para fazer. Aleluia. Usa o que Deus te deu. Usa o que Deus te deu. E existe a fé como fruto. A fé também está no fruto do Espírito. Fruto do Espírito é aquele salvo que tem temperança, longanimidade, fé. Fé também é fruto do Espírito. É outro mistério. A fé é algo tremendo. Não é à toa que no versículo 16 diz: sobretudo. É sobretudo, a fé está em toda a situação de nossa vida. Em todos. Está nos dons da fé. Fé natural, fé espiritual. Está como armadura, como fruto, como um dom. A fé está em todas. E ele está falando sobretudo, usa a fé. Deus te deu fé, usa. Fruto do Espírito. E na armadura para lutar. A fé também serve para lutar. Usar a fé.
é algo tremendo. E agora o versículo 17, ele diz assim: tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. Para que crente quer capacete? Meu Deus, dá para entender esse negócio? Capacete protege a nossa mente, os ataques do maligno, quer bloquear a nossa mente, quer nos deixar para baixo. Isso é tão sério que eu já fiz essa experiência em casa, dia todo no trabalho, e quando chegava brabo, daqui a pouco você vê, tá todo mundo brabo, tá todo mundo irritado, né? Parece que tá dando coice. Eu fiz essa experiência, eu falei, agora no outro dia eu vou chegar cantando. Quando você vai ver, tá todo mundo cantando, porque isso penetra na nossa mente, entra no subconsciente da pessoa, entra no subconsciente. Mas se você não tiver o capacete, o diabo vai lançar coisas na tua mente. Proteja a tua mente, os teus pensamentos. Quantas coisas eu já fiz assim, eu não vou fazer isso, porque vai ocupar a minha mente com coisas vãs. Ocupa as tuas mentes com a coisa do céu. Salmista Davi, o versículo 1, o que ele nos diz lá? Medita na palavra de dia e de noite. Quantas vezes eu fico uma semana, às vezes, sem colocar a mão na Bíblia, mas pode ter certeza, todo o tempo está martelando na minha mente ali, meditando na palavra do Senhor. E que é algo melhor de você estar meditando. Deus te dá cada mensagem quando você começa a meditar na palavra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo viu a armadura, ele meditava na palavra do Senhor. É desse jeito. Proteja a tua mente daquilo que o inimigo vai lançar sobre vós. Proteja a sua mente. Usa aquilo que Deus te deu. Se necessário for, sai de perto. Se necessário for, dá licença. Se necessário for, fecha o olho. Se necessário for, tampa os ouvidos. Mas bloqueia a sua mente. Bloqueia, porque os ataques do maligno é certo. E a espada do Espírito, a espada do Espírito, isso todos já conhecem, que é o quê? A palavra de Deus. Usa ela como espada. Mas o interessante de toda a armadura de Deus é que nós usamos às vezes errado. Está aqui a instrução. Eu já vi gente falar que vai ter uma guerra com o diabo, estava se preparando para ir, para lutar, para não sei o quê. Versículo 13. Para que serve a armadura? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. A armadura não é para você sair guerreando. A armadura é para você ficar firme. É para não se desviar, para não te desanimar, para não ir para o mundo. É para você proteger a sua mente, o seu coração, preparar com o evangelho da paz. Tem equilíbrio. Não é para sair aí lutando. Eu já vi gente pegar a Bíblia e sair logo onde as pessoas não querem ouvir, chega lá para guerrear contra o ímpio. A armadura é para você não se desviar. O apóstolo Paulo está nos dizendo, havendo feito tudo, o quê? Ficar firme. A finalidade é de você ficar firme, não se desviar. Aleluia. Eu, quando tinha 16 anos, os pais separados, dificuldade muito grande.
Desde os meus 13 anos até os 16, eu ficava zanzando na casa de um, na casa de outro, dormia na casa da minha avó Edi e ficava lá e querendo ir para casa. Só Deus sabe como era. Os meus 16 anos, Gesiel me chamou para ir no culto. Eu não ia mais para a igreja. Não ia. Nasci no evangelho dos meus 3 anos fora. Nunca fui de fazer coisa errada. Mas só Deus sabe, eu não ia. E eu fui para o culto e sentei. Sentei lá. Quem estava dirigindo é o Gesiel. Eu falei assim: Senhor, eu não quero nunca mais me desviar. Aconteça o que aconteça, Senhor, não me deixe sair da tua presença. E eu, 16 anos, querendo namorar. Já, com certeza o diabo já ia arrumar um laço. Nunca fui namorador. Mas eu querendo uma namorada aí, queria já dar tiro para tudo quanto é lado, né? Buscar em qualquer lugar. E eu fui na igreja. Eu falei: Senhor, nunca mais quero me desviar. Fala comigo. O que eu devo fazer? O Gesiel, de repente, na frente, dirigindo o culto, ele começou a falar em mistério e falou a seguinte palavra: faz prova. Só isso, não falou mais nada. Eu fui para casa, desviado já 3 anos. Não tinha ânimo nenhum de ir para a igreja. Mas eu não queria me desviar nunca mais. Fui para casa e fiquei: Senhor, o que eu devo fazer? E o que eu mais estava querendo era logo uma namorada. Os pais separados, doidos para casar e arrumar um lugar para ficar. E ali eu falei: Senhor, tu aprova, Senhor, aquilo que eu mais quero. Eu vou fazer um propósito de ficar 1 ano sem namorar. Foi o propósito que eu fiz. E o Senhor confirmou comigo na hora. Abri a palavra e Deus confirmou. Dia 27 de junho de 1996. E ali eu comecei a fazer essa prova. Foi maravilha, 6 meses. Depois de 6 meses foi terrível. E agora começaram a me apresentar a menina e eu não podia. Só que era um segredo. Eu sempre, desde a minha juventude, eu sempre gostei de quando eu fazia algo, eu sempre tenho um a sós com Deus. Quando eu estava jejuando, ninguém sabia. Quando eu fazia propósito, ninguém sabia. E quando eu estava com esse propósito, eu não podia falar com ninguém. Hoje eu só falo que estou jejuando para minha esposa, para ela se preparar por causa do café, por causa da comida. Eu falo com ela. Mas se não fosse isso, nem ela saberia. Então, eu sempre fiz a sós. E começaram a me apresentar meninas. E o que eu mais queria era uma namorada. A solidão era tremenda. Vocês não têm noção de como eu me sentia só. Eu me sentia sozinho e querendo uma namorada. E as pessoas me apresentavam as meninas bonitas, beijinho no rosto e eu fugindo. E as pessoas falavam, até jovem da igreja: tu não é homem não, rapaz? Tu não gosta de mulher não? Tem noção do que é ouvir isso? E o que mais você queria? Eu sacrifiquei aquilo que eu mais queria. O que eu mais queria eu entreguei para Deus durante 1 ano. E ali, 27 de junho de 1997, eu entreguei meu propósito. 3 meses depois eu conheci minha esposa. Começamos a namorar. Nunca fui namorador. A primeira que eu namorei em casa e a primeira que foi ela. Detalhe, ela terminou comigo o namoro. Fui para casa, sério, confiante. Chegando perto de casa, a solidão voltou, começou a relembrar o passado. E o coração tum-tum, aquele vazio. O Senhor, agora que eu arrumei alguém. Ela terminou comigo.
Eu falei: Senhor, se tu realmente está comigo, faça com aquela estrela lá agora ande. Porque eu estava me sentindo só. Aquela estrela de repente começou a andar assim, ó. Aquela estrela, para quem crê, começou a andar. Daqui a pouco ela foi zoom e riscou o céu. Dizem que é meteoro, que a estrela não anda. Mas a minha fé e Deus me provando que eu não estava sozinho. Aquela estrela andou na mesma hora. Escolhi a estrela ainda. É desse jeito. É desse jeito. Estar firme. Estar firme. Eu coloquei um propósito de estar firme. A armadura de Deus é para que você possa estar firme. Não pensa que você vai sair brigando com todo mundo. Eu já vi crente brigando. Eu sou usado por Deus, rapaz, você tem que me obedecer. Mas eu sou diácono, e brigando assim numa obra. Ímpio vendo, todo mundo vendo, e as pessoas brigando. Mas eu conheço a palavra de Deus mais do que você. Mas eu tenho um dom disso, eu tenho um dom daquilo. E aquela discussão boba de crente. Um dizendo que era maior do que o outro. Eu sou profeta e brigando. Meu Deus. Mas a finalidade não é sair lutando com ninguém. É para lutar com as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tu não tem que lutar contra a carne, contra o sangue, mas é com as coisas espirituais. E principalmente a armadura é para você não se desviar, porque Deus não quer te ver você lá fora. Deus não quer compartilhar com o mundo. Não quer que você divida nada com o mundo. É estar firme. Se afirma com a armadura de Deus. Usa aquilo que Deus te deu. Deus te deu essa armadura. Usa ela, usa ela, usa ela. Usa o que Deus te deu. Você pode fechar os teus olhos e imaginar agora você vestido com essa armadura. É desse jeito. E é para você não se desviar, porque o amor de Deus é tão grande. Deus não quer te ver no mundo. Deus não quer você compartilhando com as coisas do mundo. Deus não quer você de mimimi. Quer você como um soldado. Vai chegar lá com a armadura meio amassada, meio arranhada, mas vai chegar lá como um bom soldado, lutando com a palavra de Deus e não tendo que se envergonhar. Aleluia. Lute para não se desviar. Aleluia. Fortalecei-vos no Senhor. Aleluia. Se coloque de pé nesta noite. Coloque a mão no teu coração nesta hora. Senhor, a tua palavra nos diz para nos fortalecer, Senhor. E nesta noite, Senhor, tu nos cobra dessa maneira, Senhor. Tu nos cobra desta maneira, Senhor. Ó Pai, para que possamos usar, possamos proteger o nosso coração, proteger a mente, sempre se preparar para dar cada passo, preparando com o evangelho da paz. Senhor, reverte esse servo, essa serva. Reverte, Senhor, nesta noite. Eu creio nesta palavra. Confirma aí, Senhor. Confirma esta palavra neste servo, nessa serva, Senhor, nas crianças. Meu Pai querido, fortalece. Eu não aceito, meu Pai, nenhum dos seus se desviar, Senhor. Eles estão renovando as suas forças. Então renova lá pra atacar a sábia da Ramadai. Alabra subinara mandarabia sai. Ebiofou. Atu quebre a samanara machaira manai. Capacita, Senhor. Tu quer ver, Senhor, o teu servo preparado. Eis aí o teu servo, meu Pai, nesta noite, na posição de soldado, Senhor. E vamos entrar naquele grande dia, pelos portais celestiais. E dizendo naquele portais: quem é o Rei da Glória? Aleluia.
vamos entrar como um bom soldado, marchando, 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 marchando como um bom soldado. Aleluia, 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 Senhor. Capacita o teu povo nesta noite. Ele recebe a narabasalamanai, alamanarabiasai, nequebiofou. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, Deus, aleluia. E a igreja recebe, recebe, recebe e recebe nesta noite, em nome de Jesus, porque não é eu, é a palavra, é a palavra, é a palavra, o verbo que se fez carne, é a palavra, é esta palavra que garante. E não sou eu que estou dizendo, não é historinha da carochinha, mas a armadura de Deus é verdadeira. Então nos reveste na força do seu poder nesta noite, aleluia, glória a Deus. A igreja aplaude ao Senhor nessa noite, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, aleluia. Eita, tremendo. Muito boa. Palavra poderosa. Palavra poderosa. Deus nos deu nessa noite. Possamos verdadeiramente usar a nossa armadura espiritual.